iniciar a videoaula dia 2 de setembro de 2020, e nesse dia de hoje nós vamos fazer a correção da atividade complementar número 7. Então, eu vou abrir aqui, vou colocar em modo de apresentação, para abrir a tela da atividade complementar número 7. Então, essa atividade, ela foi feita no formulário do Google, porque já fica automático quando você faz a questão, já vem automático para o meu Google Drive. Então, vamos à primeira questão. Em relação ao gráfico da função, vamos anotar aqui, então, qual é a função. A função, ela é f de x, que é igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Pode-se afirmar que o vértice é no ponto 2 e 1? Será? Então, vamos lembrar o que é o vértice. O vértice, a gente sabe, essa parábola, o A dela é negativo. O A vale menos 1. O B vale 4. E o C vale menos 3. Por ela ser uma função quadrática, nós trabalhamos com ela é uma função f de x, que é ax ao quadrado. Então, o coeficiente A é aquele que fica com o x ao quadrado. Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, essa é a nossa função quadrática. Então, o A dela é um número negativo. Isso faz com que a concavidade da parábola seja voltada para baixo. Então, o seu vértice, ele vai ficar na parte de cima. E lembrando, o vértice, ele tem o XV e ele tem o YV. O XV é calculado pela fórmula menos B sobre 2A. Já o Y do vértice é calculado pela fórmula menos delta sobre 4A. Ah, mas e o delta? O delta é o mesmo delta da fórmula de Bhaskara. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vamos primeiro encontrar o vértice dessa parábola e ver se a primeira alternativa aí é verdadeira. Lembrando que quando vocês vão responder, a ordem das questões não é a mesma, não. Porque eu programei para o formulário, ele mudar a ordem das questões, tá? Então, a gente não vai colocar a letra A, a letra B e letra C, não, porque vai ficar alternado quando vocês forem responder. Então, vamos achar o X do vértice. Ele é menos B, o B vale 4, sobre 2 vezes o A. O A aqui está valendo menos 1. Então, o X do vértice vai valer menos 4 dividido por menos 2. Menos e menos vai ficar mais. Então, o X do vértice vai valer 2. Agora, vamos ao Y do vértice. Para isso, eu preciso calcular o delta. O delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o nosso delta vai valer
4 ao quadrado, 16. Agora aqui nós precisamos combinar os sinais. Menos e menos vai ficar mais. Mais com menos do 3 aqui, vai ficar menos. Combinados os sinais, eu posso efetuar a multiplicação. Então, vai ficar 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 16, tira 12, eu encontro que o meu delta vale 4. Agora, vamos achar o y do vértice. Ele é menos delta sobre 4 vezes A. Então, o y do vértice vai ser menos 4 dividido por menos 4. Menos e menos, mais. Então, o y do vértice, 4 dividido por 4, é 1. Então, nós temos que o vértice tem coordenadas 2 e 1. Então, esta aqui é a alternativa verdadeira. Agora, vamos ver. Será que ele intersecta o eixo das abscissas em menos 3 e 3? Como que eu verificaria? Então, essa aqui é a verdadeira. Era a opção que era para vocês marcarem. Vamos ver se ele vai cortar o eixo X, ou eixo das abscissas, no menos 3 e 3. Para ver aonde ele corta o eixo X, nós precisamos achar as suas raízes. Então, vamos entender aqui a nossa situação. Eu tendo aqui o eixo X, o eixo das abscissas, essa parábola, ela corta o eixo X nas suas raízes, que eu chamo de x1 e x2. Para calcular o x1 e o x2, nós utilizamos a fórmula de Bhaskara. O delta a gente acabou de calcular aqui, né? Vamos fazer a segunda parte da fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes A. Então, essa aqui é a forma de Bhaskara. Vamos substituir, então, os valores para acharmos as suas raízes. X é igual a menos o nosso B, que está valendo 4, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que também é 4, sobre 2 vezes A, considerando que o A vale menos 1. Então, as nossas raízes, não posso pôr x1 aqui não. As nossas raízes serão menos b, ou seja, menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de 4, que vai valer 2, dividido por menos 2. Agora, nós vamos achar o x1 e o x2. Para achar o x1, nós vamos fazer menos 4, menos 2, dividido por menos 2. Menos 4, menos 2, nós vamos ter menos 6, dividido por menos 2. Menos e menos na divisão vai ficar mais. 6 dividido por 2, 3. Então, essa função ela vai cortar o eixo X em 3 e 0. 3 e 0. Mas lá, quando a gente olha, está falando menos 3 e 0, 3 e 0. 3 e 0 é verdadeira.
Será que a outra raiz vai dar menos 3? É isso que a gente vai olhar agora. Vamos achar o x2. O x2 vai ser menos 4. Aqui, como é mais ou menos, eu já tinha usado menos. Agora eu vou usar o mais 2 dividido por menos 2. Menos 4 mais 2 vai ficar menos 2 dividido por menos 2. Sinais iguais na divisão, o valor fica positivo. Então, vai ficar 1. Então, a função, ela vai cortar o eixo x no 3 e no 0, no 1 e no 0. O que faz com que essa alternativa aqui, ela seja falsa. Vamos analisar. É uma parábola com a concavidade voltada para cima? Não. Vamos olhar o nosso desenho aqui. Como o A é negativo, a parábola ela vai ficar com o seu desenho, a sua concavidade voltada para baixo. Porque o A é negativo. Então, essa também é falsa. E vamos ver a última. Corta o eixo das ordenadas em 0 e 3. Vamos analisar aqui. Será que corta o eixo das ordenadas em 0 e 3? Vamos analisar. Aonde que a função corta o eixo das ordenadas? Eixo das ordenadas é o eixo y. Ela corta o eixo y no termo C. Quanto que vale o termo C aqui? O termo C vale menos 3. Então, isso quer dizer que essa função corta o eixo y em 0 e menos 3. Porque é o termo C, é onde corta o eixo y. Aonde que corta o eixo x? Corta o eixo x no x1 e no x2. Aonde que a função quadrática corta o eixo y? Ela corta o eixo y no seu termo C. Então, faz com que seja 0 e menos 3. Por que 0 e menos 3? Como eu estou falando do eixo y, o número não nulo deve ficar após a vírgula, porque é aqui que a gente representa os valores de y. No caso de quando corta o eixo x, o número não nulo, ele deve ficar antes da vírgula. Por que antes da vírgula? Porque é aqui que representa o valor de x. Como ele está cortando o eixo x, o número não nulo fica no x. Certinho? Então, essa é a primeira questão, né? Vamos para a próxima questão. Das equações abaixo, qual a única que tem a concavidade da parábola que representa o seu gráfico voltada para baixo? Nós não temos aqui o gráfico, né? Nós não temos o gráfico. Porém, a gente sabe que pela equação nós conseguimos definir se a parábola tem a sua concavidade voltada para baixo ou se ela tem a sua concavidade voltada para cima. E quem determina isso é o valor do A. Se o A é positivo, a concavidade é para cima. Se o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo.
Então, vamos aqui à nossa folhinha para a gente analisar. A gente sabe que a função, ela é y ou f de x, que é a mesma coisa, é ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o coeficiente A, é o que determina se a parábola é virada para cima ou se a parábola é virada para baixo. Então, na primeira equação, o A vale 1. O A é positivo. Se o A é positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. A positivo, a parábola é voltada para cima. Se eu fizer o gráfico dela, ele vai ficar desse jeito aqui. Agora, no segundo exemplo, o A está valendo 2, positivo. O que acompanha o x ao quadrado aqui é um 2 positivo. Se é positivo, a parábola fica voltada para cima também. No próximo exemplo, x ao quadrado. Se não tem número aqui, é porque o número que acompanha o x ao quadrado, ele está valendo 1. Então, o meu A vale 1 positivo. Então, neste caso, nós temos positivo também. Então, essa parábola, ela é voltada para cima. E na última equação, ou na última função, nós temos que o A vale menos 3. O que acompanha o x ao quadrado está valendo menos 3. Então, se o A é negativo, a parábola é voltada para baixo. Então, ela é virada para baixo. Isso só acontece quando o A é negativo. Então, a alternativa correta teria que marcar aqui embaixo, né? A correta é essa aqui. Certo? Certinho? Então, vamos continuar, né? A próxima. Quais são as raízes da função? Então, achar as raízes é achar o x1 e o x2. Para isso, nós vamos usar a fórmula de Bhaskara, que é b ao quadrado menos 4ac. X que é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. E a nossa função aí, ela é y, que é igual a x ao quadrado, mais 3x menos 4. Então, vamos à correção deste exercício aí. O meu objetivo é achar as raízes, que eu também posso chamar de zeros da função. Então, aqui está a minha função. Vamos achar aqui o valor de A. O A vale 1, o B vale 3 e o C vale menos 4. Então, delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Logo, o nosso delta será 3 ao quadrado, 9. Menos e menos na multiplicação é positivo. 4 vezes 1 vezes 4, 16. Então, o nosso delta, ou nosso discriminante, resulta em 25.
Agora vamos fazer a segunda parte da fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B, que o meu B vale 3. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 25 vai dar 5. Sobre 2 vezes o A, que vale 1. Agora, nós vamos achar o x1 e o x2. Menos 3 menos 5 vai dar menos 8. Menos 8 dividido por 2, a minha primeira raiz vai valer menos 4. E a outra raiz? Menos 3 menos 5 vai ficar 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, as minhas raízes são menos 4 e 1. Menos 4 e 1. Então, esta aqui é a alternativa correta para essa função. Menos 4 e 1. Vamos agora para a próxima questão da atividade complementar 7. É a mesma coisa, ó. Quais as raízes da função? A função é y, que é igual a x ao quadrado, menos 49. É obrigatório fazer por Bhaskara? Não. Essa aqui eu não vou fazê-la por Bhaskara. Se você quisesse fazer por Bhaskara, o A vale 1, o B vale 0 e o C vale menos 49. Mas eu vou fazê-la pelo cálculo da equação incompleta, que vai ser bem mais rápido, mais prático. Mas quem quiser fazer por Bhaskara, sem problema, nós vamos encontrar a mesma resposta. Então, vamos lá. Como eu quero achar as raízes, elas também podem ser chamadas de zero da função. Então, é quando eu pego a minha função e igualo a zero. Aí eu vou fazer o seguinte, x ao quadrado é igual. O menos 49, que está no primeiro membro, eu vou transferir para o segundo membro, com a operação inversa. Se aqui está menos 49, ele vem para cá, mais 49. Então, x é igual mais ou menos a raiz quadrada de 49. X é igual mais ou menos 7. Então, as raízes são menos 7 e 7. Esse tipo de equação incompleta, só de olhar, a gente já sabe a resposta, né? Por isso que eu gosto de fazê-la pelo cálculo incompleto, porque a gente vai treinando e a partir daí, só de olhar eu sei raiz de 49 mais ou menos 7, né? Então, a opção correta seria menos 7 e 7. Vamos à próxima questão. Gente, nessa atividade eu selecionei aquilo que eu achei mais importante para vocês darem uma revisão geral da função quadrática, tá? Isso aqui seria tipo um trabalho que eu daria em sala de aula, né? Lógico que em sala de aula ele seria um pouco mais extenso, né? Mas seriam as mesmas questões que eu daria se nós estivéssemos tendo a aula presencial, né? Então, eu achei importante completar o PET, volume 3, com estes exercícios. Vamos, então, à próxima questão. Colocar um traço aqui para separar, porque essas questões aqui, elas não têm número, né? Eu não as numerei. Então, vamos lá para a próxima questão. Uma bala é atirada de um canhão
e sua trajetória descreve uma parábola de equação abaixo. Então, vamos imaginar a situação. Eu tenho um canhão aqui, esse canhão ele vai soltar uma bala, essa bala ela vai descrever uma parábola. Então, esta parábola é o seguinte, essa bala ela vai atingir um valor máximo, que é chamado de vértice. Após ela atingir esse valor máximo, essa bala retorna ao chão. Então, a trajetória dela é uma parábola. Considerando que as medidas de altura aqui, deslocamento, estão medidas em metro. Certo? Então, vamos prosseguir a leitura do nosso problema. Nessas condições, a altura máxima atingida pela bala. O valor máximo dessa parábola, a gente vê que é o vértice. Como o gráfico dela, ela é definida por y, que é igual a menos 50x ao quadrado, mais 90x. Essa é a lei que define a trajetória da bala. O A vale menos 50 e o B vale 90. Então, se o A é negativo, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Isso faz com que o seu vértice represente o seu valor máximo, o maior valor que a parábola vai atingir. A partir dele, ela começa a decrescer. Então, eu quero agora, é o x ou é o y do vértice? Então, nós temos aqui duas grandezas. Essa aqui relacionada com o x, né? Que foi o deslocamento da bala. E essa aqui, ela está relacionada com o y, que é a altura que a bala vai e depois ela retorna ao chão. Como eu quero a altura máxima é para cima, para baixo. Então, a altura está relacionada com o y. Por isso, o que eu quero encontrar é o y do vértice. E o y do vértice tem como fórmula menos delta sobre 4A. Gente, isso aqui cai muito no Enem. É muito importante vocês saberem essas fórmulas de cor, tá? Que geralmente cai no Enem. E o delta, como a gente já sabe, ele é b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos primeiramente, então, fazer o delta. O delta é B, que vale 90 ao quadrado. Lembrando que não tem o C, então o C vale 0. O delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o nosso delta vai ser 8.100 menos 0. Tudo aqui, ó, que multiplica por 0, o resultado será 0. Então, eu nem preciso efetuar a conta. O y do vértice é menos o delta dividido por 4 vezes o A. O y do vértice é menos o delta dividido por mais e menos vai ficar menos 4 vezes 50, 200. Eu posso cortar esses dois zeros aqui para simplificar a minha fração. Menos e menos fica mais. O y do vértice vai ser 81 dividido por 2, que vai dar 40,5 metros. Esta é a maior altura que a bala do canhão chegou. Valor máximo. Certinho?
Vamos, então, ao próximo. O esboço do gráfico que melhor representa a função, vamos riscar aqui para a gente mudar de questão. A função y, que é igual a x ao quadrado, menos x mais 1. Então, nessa função, o a vale 1, o b vale menos 1 e o c vale 1. O que eu pus zero aqui é 1. Deixa eu arrumar isso aqui. Primeiro, nós vamos analisar o a. Se o a é positivo, isso faz com que a minha parábola ela seja voltada para cima. O a é positivo, então a parábola é voltada para cima. Se ela é voltada para cima, essa alternativa 4 aqui, ó, ela não é verdadeira. Ela é falsa, viu? Essa alternativa aqui é falsa. Essa aqui não pode ser, que ela está voltada para baixo. Então, vai ser a primeira, essa ou essa opção. Não tem letra, né, gente? Porque eu coloquei para poder embaralhar as alternativas. Mas essa aqui, virada para baixo, já foi eliminada. Agora, o C vale quanto? O C vale 1. Então, ela vai cortar o eixo Y em 0 e 1. Esta aqui, a gente vê que ela corta, ó, o 0 tá aqui. O 1, 2 tá para cima. Aqui para baixo vem menos 1, menos 2 e assim por diante. Então, esta opção aqui, ó, ela tá cortando o Y no menos 1. Então, essa aqui não é a verdadeira. Sobrou esta e esta opção. Vai ser uma das duas. Olha aqui como essa corta o Y no 1, 0 e 1. Esta também corta o Y em 0 e 1. Muito bem. Agora, o que vai desempatar? O que vai desempatar vai ser o B. O B é menos 1. A gente sabe que a parábola, ela tem uma parte decrescente e uma parte crescente. Uma parte decrescente e uma parte crescente. O B, ele justamente marca isso no gráfico. Se o meu B é negativo, ela vai cortar o Y na sua parte decrescente. Certo? Então, olha essa aqui. Cortou o Y na descida, ó. Na descida. Onde ela cortou o Y? Na sua parte decrescente. Então, esta é a alternativa correta. Não precisamos de cálculo. Nós precisamos apenas dos conhecimentos que a gente foi adquirindo no decorrer dessas videoaulas. Certinho até aí, gente? Então, vamos prosseguir. Mais uma aqui. Um biólogo, estudando uma espécie de grilo, chegou a uma fórmula, a fórmula que está aí abaixo, para determinar a altura em metros de seu salto. Selecione a alternativa que indica o segundo em que o grilo atinge a altura máxima. Então, gente, vamos organizar aqui o tipo de resposta que nós vamos dar a essa questão.
Eu quero achar o instante. Então, eu quero achar o tempo em que o grilo chega na sua altura máxima. Eu não quero saber a altura máxima que ele chegou. Eu quero saber quanto tempo ele gasta para chegar nessa altura máxima. Então, vamos esboçar aqui. Esse aqui é o eixo X, esse é o eixo Y. O grilinho pula e volta. Então, aqui é a altura máxima que o grilinho chegou. A altura, ela está relacionada com o eixo Y. Então, o tempo está relacionado com o eixo X. A altura é dada em função do tempo. Menos 2t ao quadrado mais 8t. Então, vamos fazer o cálculo. Nesse caso, eu quero achar o tempo que ele gasta para chegar na altura máxima. Então, o que eu quero é o x do vértice. E o x do vértice, ele é menos b sobre 2a. Vamos olhar aqui. O a vale menos 2. O b vale 8. E o c não tem, por isso c está valendo 0. Então, o x do vértice, ou o tempo que ele gasta para chegar na altura máxima, vai ser menos 8 dividido por 2 vezes o A, que é menos 2. O x do vértice vai ser menos 8, mais e menos, na multiplicação, é menos. 2 vezes 2, 4. Menos e menos na divisão, fica mais. 8 dividido por 4, 2. Então, o tempo que o grilo gasta para chegar na sua altura máxima são 2 segundos. Agora, uma questão parecida com essa. Vejamos aqui. Vamos isolar aqui para a gente ter organizadinho o nosso espaço aqui na folha. Vamos lá. O número de ocorrências registradas da meio-dia às 18 horas de um dia de janeiro em uma delegacia no interior de Minas Gerais é dado por a lei da função f de t é igual a menos t ao quadrado mais 30t menos 216. Considerando que o tempo, ele é do meio-dia, das 12 às 18 horas, tá? Por isso que veio isso aqui, ó. Isso aqui veio para mostrar que começa ao meio-dia e termina às 18 horas. Pode-se afirmar que o número máximo de ocorrências nesse período do dia foi registrado às... Então, o F é o número de ocorrências. E o T é o tempo. Então, nós queremos saber qual o horário que aconteceu a maior parte de ocorrências. Então, neste caso, o que eu quero achar é o que está no lugar do X, é o tempo. Tá vendo que aqui o tempo está no lugar do X, ó, tá junto com o X ao quadrado? Então, nós vamos achar o X do vértice. Considerando que o A aqui está valendo menos 1. O B está valendo 30. E o C,
menos 216. Então, como eu quero o x do vértice, porque o tempo que eu quero achar, ele está no lugar do x, ele é menos b sobre 2 vezes a. Então, o x do vértice é menos 30 sobre 2 vezes menos 1. O x do vértice é menos 30 dividido por menos 2. Menos e menos. Menos e menos, mais. 30 dividido por 2, 15. Então, o horário em que teve a quantidade máxima foi às 15 horas, né? Porque aí está medido em horas. Então, vamos para a próxima questão, para a gente finalizar aqui. Faltam 2 para nós finalizarmos. A próxima questão agora. A parábola de equação abaixo tem vértice no ponto. Então, a equação é y, que é igual a x ao quadrado, mais 4x mais 1. O vértice, ele tem o x do vértice e o y do vértice. Então, vamos achar as coordenadas do vértice. O A vale 1. O B vale 4. E o C vale 1. O x do vértice é menos B sobre 2A. O x do vértice é menos 4 sobre 2 vezes 1. O x do vértice vale menos 2. Agora, nós vamos calcular o y do vértice. O y do vértice precisa do delta. O delta, ele é p ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta, ele é p, que vale 4, ao quadrado, menos 4, vezes o a, que vale 1, vezes o c, que também vale 1. Então, o delta é 16 menos 4, o delta é igual a 12. O delta deu 12. Agora, nós vamos encontrar o y do vértice. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, o y do vértice é menos 12 sobre 4 vezes 1. Menos 12 dividido por 4, o y do vértice é menos 3. Então, meu vértice vale menos 2 e menos 3. Vamos olhar lá no formulário. Então, vale menos 2 e menos 3. Essas são as coordenadas do vértice. O valor máximo da função. Quando eu quero encontrar o valor máximo, eu estou falando do vértice, certo? Ou se eu falar máximo, ou se eu falar mínimo, eu estou falando do vértice. O que vai definir se é máximo ou mínimo? É o valor do A, o sinal do A, na verdade. Nesse meu caso aqui, a função, ela é f de x menos x ao quadrado mais 2x mais 3. O meu A é menos 1, o B é 2 e o C é 3. O A é um valor negativo. Pelo A ser um valor negativo,
a concavidade da minha parábola, ela fica voltada para baixo. Isso faz com que o meu vértice seja o valor máximo. A minha parábola, ela vai subindo, 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 ela chega no valor máximo e vai descendo, descendo, descendo. Então, ela é dessa forma. Como eu quero o valor máximo? Ele tem ordenada, que no exercício falou, ó, ele tem ordenado. O que eu quero encontrar dele? O y. Então, eu vou encontrar o y do vértice. Pediu o y, então eu vou achar o y, que é menos delta sobre 4 vezes A. Vamos calcular o delta. O delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O delta é 4. Menos e menos, mais. 4 vezes 3, 12. 4 mais 12, o delta vale 16. O y do vértice é menos o delta sobre 4 vezes o A, que nesse caso vale menos 1. Então, o y do vértice, ele é menos 16 dividido por menos 4. Menos e menos na divisão vai ficar mais, vai ficar positivo. 16 dividido por 4, 4. Então, o valor máximo que essa parábola vai atingir é 4. Como nós ainda temos alguns minutinhos, eu vou fazer esse gráfico com vocês no GeoGebra, para vocês verem que interessante que é. O GeoGebra, você entra aí pelo seu computador, e ele é um plano cartesiano, onde você escreve a fórmula aqui, e ele vai aparecer no desenho. Ó, y igual x ao quadrado, é menos x ao quadrado. Gente, eu errei aqui. Mas foi até bom. Que vocês viram que a concavidade dela ficou virada para cima? Quando eu coloco menos aqui, olha como ela vira para baixo. Menos x ao quadrado mais 2x. Opa. Fiz bobeira aqui. Mais 2x mais 3. Mais 3. Olha aqui a nossa parábola. Olha aqui, aonde foi o valor máximo dela? Eu vou clicar aqui para aparecer o ponto, ó. Aonde que ela atingiu o valor máximo? O vértice dela foi o x valendo 1, que a gente não calculou, poderíamos ter calculado pela fórmula, e o nosso y vale 4, que é o que a gente acabou de calcular aqui na nossa função. Se eu tivesse feito o x1 e o x2, daria menos 1 e 3, que é onde ela corta o eixo x. E olha como aqui o termo C vale 3. Olha onde ela cortou o eixo y, no 3. Então, quem tiver tempo, tiver oportunidade, quiser fazer esses gráficos no GeoGebra, é muito interessante e dá para a gente entender bem toda essa nossa explicação. Então, agora está dando 9h30, finalizamos aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e alguma dúvida eu estou à disposição. Na próxima semana, nós vamos estar iniciando progressão aritmética. Nós vamos falar de sequências numéricas, progressão aritmética e vamos fazer a semana 1 do PET volume 4. Já vão aí salvando, começando, lendo, tirando as suas dúvidas do PET volume 4.
Então, uma boa semana para vocês. Até a próxima quarta.